Boa noite. Deixa eu arrumar aqui, gente. Como é que nós estamos aí, Bruna? Não abriu ainda. Não? Boa noite, Isaac, Reis, Narcimar. Isaac é A Silvia. Silvia, né? Olá, gente, boa noite. Vamos esperar só um pouquinho, para esperar mais um pouquinho as pessoas aparecerem. Eu acho que eu devia pegar uma medida menorzinha, sabe? Eu devia ter pego uma medida menorzinha. Peguei uma muito grande, vou fazer com a colher. Chegando, gente. Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar aqui no grupo. Eu vou no meu computador. Vou compartilhar na sua página aqui, na sua linha do tempo. Gente, só um minutinho. Acho que eu vou pegar uma medida menor, que essa que eu peguei é muito grande. Compartilhem a live, por favor. É que a minha colherzinha medida tá faltando. Tá faltando colher. Olha aqui, pula pra essa. Aí já vai complicar. Bom, gente, boa noite. Ai, eu ando um pouquinho, já fico tão asmática, sabe? O negócio é o seguinte. Tá, pra não dar retorno. Compartilhem aí, compartilhem nos grupos que vocês participem, porque hoje a gente tem uma técnica bem legal. É verdade. Hoje nós vamos aprender a fazer o chalk. Vocês conseguem comprar essa tinta, né, que é um gesso. E vocês conseguem comprar para fazer aqueles quadros tipo menu, né? Aqueles para pôr que o pessoal faz negócio que nem de restaurante, né? Que escreve o nome do que vai ter para o almoço, cardápio, inclusive para fazer aqueles lettering, se eu não me engano. Tá super em alta nas festinhas, decoração de aniversário, de festa. Então eu vou ensinar uma forma caseira de você fazer aquilo lá, aquela tinta, e vou ensinar como fazer o chalk colorido. Vou explicar como é que vocês fazem, porque o chalk você pode usar para pintar mesmo alguma peça, entendeu? E ele cobre muito bem. Ele tem uma cobertura muito boa. Então, para fazer algumas partes, alguns efeitos assim desgastados, ele fica muito interessante, tá? E não esqueçam de compartilhar. Chama bastante gente, por favor. Porque é uma coisa boa, uma coisa bem legalzinha para aprender. E nós temos esse vídeo, depois fica na página da loja, tá? Do Facebook. Nós temos um canal no YouTube. Temos um grupo também de pintura na página da loja. Aí quem quiser, tiver interessado, entra em contato com a Bruna, tá bom? Só aperta um botãozinho lá, visitar grupo. Só clicar lá e solicitar que eu autorizo a entrada. E não é só de pintura, a gente tá colocando outras coisas, tá? Porque às vezes eu quero ensinar, pode ser que eu até passe para vocês mais tarde, mas eu tô pensando assim, o pessoal que tá no grupo, é uma coisa diferente que eles vão aprender, tá? O que eu ensino lá, não tô ensinando aqui para vocês, tá bom? Que é para animar, né, as pessoas a participarem do grupo. Tem promoção exclusiva para membro do grupo, na loja, de recortes, tem cola. Isso. E vamos lembrar também o seguinte, se vocês precisarem de pincéis, de tintas, vocês podem procurar a Júlia Santiago,
tá bom? Procura, ela tem página no Face também, e se vocês mencionarem que foi por nosso intermédio que vocês ficaram sabendo, vocês têm um descontinho, tá? Nós temos a nossa loja online, loja de tudo um pouco, loja não, é só de tudo um pouco? Eu tô colocando o link aqui, loja de tudo um pouco.iluria.com. Só que a gente também tá com produtos cadastrados no Elo 7, que algumas meninas preferem comprar pelo Elo 7, e tem alguns produtos no Mercado Livre também. Bom, então vamos lá? Já dá pra gente começar, Bruna? Já, tem um pouquinho, gente. Hoje eu não tenho peça pronta, porque como eu vou ensinar a fazer a tinta e mostrar pra vocês, nós vamos fazer tudo juntinho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um MDF, um pedaço de MDF, porque é só uma amostra pra vocês, tá bom? Porque depois vocês podem fazer quadros grandes, vocês podem fazer peças de cozinha, e pôr na frente também o chalk para anotar alguma coisa, fica muito legal. Se vocês podem passar um primer, por exemplo, num vidro, né? E fazer um quadradinho com chalk para escrever pimenta, tempero, essas coisas assim. É legalzinho de fazer. E eu vou apenas pintar esse recortinho, que também é novo lá na nossa loja, que é só para fazer uma gracinha aqui para colocar aqui em cima na minha plaquinha, tá vendo? Porque depois aqui, eu vou escrever depois com giz de lousa comum o que eu quiser, tá bom? Quando vocês fazem alguma coisa assim, que é pra... A Rosemary tá falando que o som tá baixo, mas alguém tá tendo problema com o som? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Sabe? Se vocês tiverem algum problema, dá um toque aí pra Bruna, porque tá bom? pra mim aqui tá ok. Então tá. Será que tem alguma coisa aqui no meu celular? De aumentar? Você fala um pouco pode ser fazer Então tá. Esse tipo de trabalho, imitando uma lousa, né? As pessoas costumam fazer como uma placa decorativa. Então, às vezes, não é nem escrita com giz, é depois com pincel ou com canetas próprias, né? Para você escrever, tá bom? Porque tá muito na moda, é muito legal. O chalk, gente, ele é feito à base de gesso, tá bom? E você pode fazer o chalk para usar como lousa, né? E o chalk tinta, tá bom? Então, para lousa a gente vê muito por aí o preto. Mas você pode fazer um verde escuro, você pode fazer um vermelho, você pode fazer um azul, né? Vai do seu gosto. E como tinta, é claro, você vai fazer colorido para você usar. Essa receita que eu vou dar para vocês é fácil, e não vai ficar cara, não fica caro, e é legal para você trabalhar bastante, tá bom? Se você não tiver um acesso para comprar esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, eu vou pintar isso aqui, que é a coisa mais rápida que tem para fazer, tá bom? E eu já expliquei nas outras lives, vocês já sabem como é que faz, como é que eu faço. Mas pode ser que tenha uma outra pessoa aí que não sabe, né? Então, eu vou virar aqui, vamos ver se dá pra vocês verem. Um minutinho só, vamos enquadrar aqui. Opa, o negócio vai ficar pra frente. Dá pra ver, Bruno? Aqui tá com trazinho. Tá dando pra ver, gente? Preciso da resposta de vocês para poder continuar. Então, para pintar os arabescos ou qualquer recorte, eu sempre uso ou um batedorzinho, né? Ou um pituá. Eu acho que eu nem tenho um pituazinho aqui para mostrar para vocês. Porque eu não gosto de fazer com o rolinho nem com o pincel. Porque com o rolinho você trabalha, por mais que você tire o excesso aqui, quando você pressiona ele aqui, ele deixa uma babinha nessa voltinha aqui do recorte, tá? E aí a gente fica num perereco, porque a gente limpa, daí sai a tinta aqui. Ou a gente passa uma tintinha para disfarçar, suja em cima. Daí a gente pinta de novo em cima, suja embaixo. Então eu já não gosto.
E com o pincel a mesma coisa, dependendo do tipo do arabesco, ainda é menor ainda, é mais difícil ainda para você pintar. Então, o que eu faço? Eu pego a minha tinta, essa tinta ela é acrílica, tintas acrílicas são à base de água, assim como as tintas PVA, tá? Aí eu vou pegar um azulejinho e vou só dar uma reboladinha aqui com o pincel, para tirar um pouquinho. Aí eu venho, você pode dar batidinhas, tá? Ou você pode dar uma esfregadinha também. Sempre tirando o excesso aqui, tá bom? Você pode até usar um papel para tirar o excesso, um papel toalha, mas sempre tirando o excesso. Porque senão não vai adiantar nada, vai sujar do mesmo jeito, tá bom? Então, primeiro nós vamos fazer isso, que é uma coisa fácil. Porque depois que a nossa pecinha estiver pronta, a gente vai colar ela ali. Deixa eu fazer aqui, rapidinho. Outro dia eu vi uma peça feita com tintas, assim, à base de gesso, né? Que a gente fala, são os chalques, à base de giz, né? Gesso, assim, no estilo mexicano, sabe? Um colorido muito bonito, assim, colorido vistoso, né? Que eles gostam de coisa bem colorida. E foi pintado com essa tinta e a pessoa pintou, deu uma demão só. Ficou muito legal. Depois eu vou fazer mais dessa tinta assim colorida e faço uma peça e mostro para vocês como fica interessante. E é interessante a gente saber preparar algumas coisas, né? Ter essa facilidade para fazer alguma coisa, porque às vezes a gente não encontra o produto, não é? E dependendo de onde a gente mora, ou às vezes não está em falta onde você costuma comprar, e você precisa do negócio assim para ontem, né? Não dá para esperar, então você dá uma ajeitadinha em casa mesmo, tá bom? Então eu passei aqui, depois vai esperar secar, olha, tá? Espera secar, se não tá do seu gosto, você faz uma segunda demão, tá bom? Então, eu vou deixar o meu aqui do lado. Agora, eu vou explicar para vocês o chalk. Compartilhem, meninos, por favor. Estão te mandando beijo aqui. Obrigado. A Silvia está te mandando beijo. Obrigadinho. Tem bastante gente aqui dando boa noite. Obrigado. Compartilhem, porque a técnica de hoje é legal, para mais pessoas terem acesso. Isso. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O chalk, como eu disse, ele existe o chalk para você escrever com o giz, tá bom? E tem o chalk, que é a tinta chalk. Quando você vai fazer para escrever com o giz, você não vai usar cola, tá? Então, eu vou explicar aqui primeiro o que é para você usar aqui na pecinha. Depois eu vou explicar o outro. Eu vou pegar qualquer potinho. Eu comprei esse aqui porque parece que ele tampa direitinho. Mas vocês podem pegar qualquer pote, até de tinta vazia. Eu faço muito aqui, ó. Isso aqui é uma tinta vazia, tá bom? Eu uso... Boa noite, Sandra. Vou usar esse aqui. Esse aqui é uma tinta que outro dia expliquei pra vocês, que é uma tinta boa, de boa cobertura, só que ela demora muito para secar. Então, a gente pinta, tem que secar bem, esperar ela secar bem, para depois passar o verniz, senão ela sai no verniz, assim, borra, né, no verniz, tá bom? Então, como ela é um preto bem pretinho, eu vou usar para fazer o nosso chalk, tá bom? Não vou fazer muito, porque outro dia eu já fiz, ó, eu fiz um potão, tá? Vou fazer só um pouco. Em primeiro lugar, é um chalk com gesso, tá? Quando você não tem o gesso, você pode usar um talco de bebê. Um talco para... Onde que eu pus o meu talquinho? Acho que tá ali atrás de você, ó. Tampinha roxa. Tá? Isso aqui não é de bebê. Tá. Mas deixa eu explicar uma coisa. Na verdade, o gesso é mais barato, tá
tá bom? Você vai achar o gesso em casa que vende material de construção, né, para construção. Você vai achar pacotinhos assim de 1 quilo, custa no máximo acho que R$3, tá bom? E um talco, esse aqui eu paguei, foi o mais barato que eu achei, R$7,90, tá bom? Mas quer dizer, de repente você não acha o gesso em lugar nenhum, você pode usar o talco, tá bom? Mas nós vamos usar o gesso. Eu comprei o quilo do gesso. Bastante gente pela primeira vez, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Então nós vamos usar um gesso, tá? Vamos usar, deixa eu ver se ainda tá, água morna. E vamos usar a tinta. Não tem segredo, gente. A medida é a seguinte, nós vamos usar não acho que eu vou fazer inteiro, acho que vai dar. O problema é a tinta. Faz um pouquinho, É que para calcular daí fica um pouco difícil. Eu acho que vou ter que usar esse aqui mesmo. Essa minha colherzinha aqui tem 1/4, tá? Então é 1/4 de água morna. Uma coisa, sempre... 1/4 de xícara. É 1/4 de xícara. Sempre a água primeiro, tá bom? Então eu vou pôr a água. Deixa eu enxugar aqui, porque... O que é chalk? A Sandra tá perguntando. Chalk é uma tinta feita à base de gesso, tá? Pra que serve? O chalk preto é muito usado para você conseguir um efeito de lousa, tá bom? Para você escrever com giz nela. E tem o chalk tinta, que também é à base de gesso. Tem uma pequena diferença entre eles. Para você escrever com o giz, tá? Ele não pode levar cola, porque a cola, ela deixa ele assim meio que elástico, poderia dizer. Ela modifica, né, a textura dele, tá bom? Então, a gente não usa, a gente vai usar para fazer a tinta, tá? Então, serve para você usar, basicamente é isso, é para você escrever nele. É como se fosse uma base de gesso, tá? Para você escrever sobre ele. Porque tem gente que só passa tinta preta e não fica bom, Não fica bom, não vai dar o mesmo efeito, tá bom? Embora ele vá tinta, né, porque para escurecer, não vai ficar muito bom. O gesso em si, tá? Os produtos à base de gesso, eles são interessantes porque eles dão uma boa cobertura, tá bom? Por exemplo, você faz um trabalho, a gente usa bastante também o gesso para fazer o art journal, se eu não me engano que fala. Eu não sei falar inglês, gente, vocês me desculpem. Então, você usa normalmente um livro, você pode usar como é que fala aquele diário que a gente faz? Que já está todo preenchido, mas você quer aproveitar. Então, você passa o gesso ali, ele vai dar uma cobertura naquilo lá, dependendo do tipo do gesso, que eu também depois vou explicar para vocês, dependendo do tipo do gesso, você vai ver o que está escrito embaixo, dependendo não, tá? Mas o interessante é que daí, em cima, mesmo passando sobre um papel, que é no caso do scrapbook, mesmo que você pinte com aquarela sobre ele, não vai passar para o lado de trás. Você não vai ver do lado de trás. Então, ele meio que impermeabiliza a peça, tá bom? Então, aqui eu coloquei 1/4 de água morna, tá? Só para facilitar um pouco, tá bom? E vou colocar um desse aqui de gesso. Não. É esse aqui. Eu tô confundindo as receitas, gente, desculpem. O chalk a mesma medida que você colocar de água morna, você vai colocar de gesso, tá bom? Então, deixa eu pôr aqui. Eu vou fazer uma meleca. Ventilador ligado, vai ser ótimo. Vai. Pera aí, deixa eu ficar aqui escondidinha. A Sandra agradeceu pela explicação, de nada. Uma coisa, ó, eu pus uma medida dessa de água, vou colocar a mesma medida de gesso, tá bom? Aí você vai pegar uma espátula ou uma colher e vai dissolver bem isso aqui.
Tá uma aguinha isso aqui. Se você achar que tá muito líquida, você pode até pôr um pouco mais de gesso. Só não vamos esquecer o seguinte, gente. O gesso, ele tem essa cor, não é uma cor branca, é um branquinho sujinho, tá bom? Então, quando você colocar a sua tinta, dependendo da tinta que você coloca, ele não vai ficar bem preto, ele vai ficar um cinza, tá? Porque vai mudar um pouco a cor da sua tinta. Aí eu fiz uma experiência e deu certo, tá? Eu comprei esses corantes, né? Coloquei a tinta e reforcei com o corante, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Oi. Posso fazer com tinta branca, já que tem boa cobertura, e pintar no MDF? Pode. Eu vou ensinar depois acho que, não sei, pra hoje eu acho que não dá, mas pra semana que vem eu vou ensinar a fazer o gesso pra você fazer textura, tá? E posso ensinar o gesso transparente também, tá? O incolor. São texturas diferentes, você pode fazer com material diferente, tá? E que dá uma cobertura legal. Então, ó, o gesso ele é interessante porque ele solta bem. Eu fiz uma experiência outro dia, eu tava sem o gesso, daí eu catei giz de lousa e macetei bem ele e usei. Só que daí o que acontece? O giz de lousa, o branco principalmente, ele já tá com... Cadê meu giz? Sumiu? Ah, tá ali. Ele já tem um pigmento branco, né? Então, e fica o grânulo, tá bom? Fica assim, aquelas coisinhas. Então, o gesso, ele é um pozinho bem fininho. Aqui, ó. Fica melhor, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Aqui tá a base, tá? Você vai colocar a tinta da cor que você quiser. Aqui não vai dar o tanto que eu tô querendo ali. Talvez dê, mas não, acho que não vai dar. Mas seria a mesma medida de tinta. Mas é muita coisa aqui, ó. Se você for ver bem, é muita coisa. Então, você coloca e testa, tá bom? Então, você fez isso aqui. Colocou a água, colocou o gesso, mexeu bem, diluiu bem o seu gesso, tá bom? Agora, você vai somar aqui a tinta. Pode ser preto, né? Pode ser azul, pode ser verde, tá bom? Essa aqui é para você escrever com o giz sobre ela, tá? Não é a tinta para você pintar nada, não. É para você usar para escrever, né? Eu vou colocar aqui. Vou mexer bem. Aí é aquela coisa, né, gente? Você vai experimentando. Você põe a tinta, experimenta, porque tem tinta que ela é mais forte, né? O pigmento dela é mais forte. Então, ela dá uma cobertura legal. Tem outros que são mais fraquinhos, aí você vai ter que ver. O que eu ia falar mesmo? Que agora eu já perdi. Ah, não pode esquecer, gente. Nós estamos fazendo um produto com água. Então, a tinta que você vai misturar aqui tem que ser a base de água, tá bom? Não vai me pôr aqui uma tinta óleo, nada que seja, que use querosene como diluente, né? Use um thinner, nada disso, tá? Tem que ser a base de água. Então, pode ser só espirrou aqui, ó. Pode ser um PVA, pode ser uma tinta acrílica, tá bom? Vamos mexer bem aqui. E vamos ver se deu o efeito que a gente quer. Outro dia eu tava comentando com a minha menina que pintor, né, assim, artista plástico, tem um pouco de doido, né? Que a gente sempre quer descobrir como é que fez tal coisa, como é que a pessoa conseguiu aquele efeito ou fez aquela tinta. É muito Sandra assim. Leal tá perguntando, substitui a tinta lousa? Mudou a mensagem. Sim, substitui. Sim. É o chalk que é tinta lousa. Tem gente chegando agora. Oi, Margarida. Boa noite, Sônia. Eu acho que ficou uma textura boa.
Porque ela não pode ficar muito líquida, né, gente? Porque é uma tinta, né? Então, você tem que ir experimentando, se for o caso, você coloca um pouquinho mais de gesso, mas você não pode ultrapassar muito, assim, o gesso, senão vai virar uma pastona. Aí você vai ter que ficar pondo ar, você vai ter tinta aí para até vender, né? Então, vamos lá. Ó. Mostrei muito alto. Ó. Tá bom, ó. Tá bom? Não tá caindo Ó, só o pingo mesmo. Não tá aquele negócio fluido, né? Agora eu vou pintar. Vamos lá. Vamos testar. Primeiro eu vou testar com um pedacinho de madeira. Deixa eu ver. Testar aqui. Esqueci de hidratar o meu pincel. É muito importante você hidratar o pincel primeiro. Tá? Eu quero ver carinhas felizes e coraçõezinhos aí. É, pois é. Compartilhem, gente, por favor. Ó, não ficou aquele preto que eu gostaria. E vocês têm que perceber o seguinte. Vai gesso, então ele vai ficar um pouco com granulinhos, tá vendo? E Ela fica meio granulosa mesmo, tá? Eu acho que eu vou pôr umas gotinhas daquele negócio lá que eu falei pra vocês. Corante. O corante. Eu quero ele bem pretinho. Vou mexer mais um pouquinho. Uma opção pra vocês. Eu não sei quanto custa um vídeo de tinta lousa. Pois é, eu até tenho um aqui, mas é importado. Eu já comprei faz tanto tempo. Às vezes é até bem mais barato vocês fazerem assim. Vocês fazem da cor que vocês quiserem. Não precisa nem ser porque se você fizer, por exemplo, o branco, né, um chalk branco, vocês... Não, nem tanto o branco, daí vai dar cores mais claras. Mas vocês tendo a base, vocês fazem todas as cores, né? Tendo uma sobrinha de tinta, vocês fazem todas as cores. Deixa eu dar uma secadinha aqui. Porque se a base for branca, vocês sabem que vocês vão ter que colocar muito mais pigmento, né? Pra chegar na cor que vocês querem. Senão vai ficar, se vocês colocarem o vermelho, vai ficar cor de rosa, né? Colocar um azul, vai ficar um azul claro. Ele é um bom selador, sabe? O gesso, ele sela bem. Cobre bem, sela bem. Se você não conseguir uma cor boa, um preto bom, até tinta de impressora dá pra você usar aqui, tá bom? Que a tinta de impressora, ela é bem firme, né? Bem escura. Ó, vou passar uma segunda demão. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Deixa eu dar uma secadinha, daí eu vou pra nossa peça. Cobriu um pouco melhor, mas eu acho que ainda precisa de um pouquinho mais de corante. Vou pôr um pouquinho mais de corante, tá, gente? E aí eu já vou passar pra vocês verem. Eu tenho um outro aqui pronto, mas esse depois eu mostro. Eu fiz com outra tinta. Mas também coloquei um pouco desse corante, que é como eu falei pra vocês. Tem que mexer bem, pra ver se consegue dissolver bem o gesso. A gente faz uma certa porquice, né? Mas
tudo bem. Faz parte. Faz parte. Ai, deixa aqui, esse azulejo. Bom, eu vou passar já na minha pecinha pra gente ver como é que ficou. Só que aqui vai ser uma beleza. Ó, eu vou fazer uma coisa que não é pra fazer, hein, gente? Quando vocês forem usar a tinta, vocês põem no azulejo lá. Ô, dona Maria. É. Quer um azulejo? Eu pego. Não, tá ali, mas é que eu botei todas as coisas em cima. Vocês colocam no azulejo e distribuem a tinta direitinho, tá? Pra poder vir com o rolinho. Eu vou passar com o rolinho, vou secar, vou passar outra demão. Tô passando com o rolinho, que é pra ele tentar deixar ele mais por igual, né? Porque quando a gente passa com o pincel, às vezes fica com a marquinha do pincel, né? Eu quero que fique bem lisinho. Então, vou passar aqui. Depois, vocês vão escrever o que vocês quiserem. Na hora de apagar, pega uma flanelinha para apagar, ou um feltro, né? Se ficar meio assim, a marca, vocês podem usar um paninho úmido até. Não vai me passar um verniz aqui em cima, tá bom? É isso que eu ia perguntar, É. se podia passar verniz. Não, vocês vão usar assim. Tem que estar bem sequinho para vocês poderem usar, né? Quem tá aí? Não sei, lá é um problema, né? Campainha, cachorro latindo. É, pois é, gente, é um problema. E eu não sei o que aconteceu, porque anda dando uma chuvarada, né? E hoje à tarde foi assim foi assim deu um raio muito grande e desandou um alarme aí. Eu acho que a pessoa não tá em casa, porque, nossa, tá a tarde toda aquele alarme tocando. É um problema, né? A pessoa coloca o alarme, não paga o pessoal que trabalha, né? Como é que a gente chama? Os vigilantes lá, não sei. E sai, aí o alarme, ou então vai viajar, né? Aí dá um problema, desembesta e pronto. Os vizinhos que se virem. Vamos lá? Vou secar. Ah, até que cobriu bem. Tá bom. A Giza, boa noite. Minha primeira vez aqui, posso fazer de outra cor? Sim, Pode. você pode fazer da cor Só que mudar a quiser. cor da tinta. Só lembrando que o gesso deixa mais branco. É. Então talvez não fique exatamente. É, vai ter que usar muita tinta, né? Bastante corante. Bastante corante. A Maria Regina, boa noite. Oi. Maria Regina. Essa tinta é preta acrílico normal? Essa Tá aqui, chegando agora. essa aqui é a PVA. Essa aqui é PVA que eu tô usando, tá? Mas você pode usar a tinta acrílica. Essa outra que eu tinha feito aqui é acrílica. Você passa a receitinha, Vou uma passar. medida de gesso. É uma gesista de água morna primeiro, sempre a água primeiro. Então, vamos supor, você pegou uma colher de sopa, então é uma colher de sopa de água morna, uma de gesso E uma de tinta. e uma de tinta. Aí, se a tinta não for o suficiente, né, não cobriu bem, você põe um pouquinho mais, tá bom? Sandra, primeira vez, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Depois dá uma olhadinha, que tem todos os vídeos, todas as lives estão na página e depois vão pro YouTube. Pra vocês verem a hora que vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Isso. E a minha internet caiu. Aí... Ah, mas aqui tá Mas funcionando. aqui caiu. Você faz favor pra mãe? Você pega ali o pó de mármore ali pra mostrar pra elas. Pode mármore tá onde? Dentro aqui. Aqui? É. Ó, baguncinha, parece que só bagunça. Não tem importância, todo lugar tem bagunça. Ué, cadê meu pó de mármore? Não tá aí? Será que tá lá no... Lá no outro? Como ele é? Tá escrito alguma coisa? Tá. Tá escrito. Mas eu acho que tá pra mim mesmo.
Não tá? Nossa. Ixi. Vê dentro da terceira gaveta. Achou? Isso, obrigada. Olha, gente, eu gostei. Ficou uma cobertura boa. Lava bem o rolinho depois, tá? Porque pode ficar gesso dentro do rolinho, assim, nas fibras, né? O Facebook acabou de traduzir a palavra choque pra mim. Ficou. Coloquei live choque, traduziu giz vivo. Giz. É, tá vendo? Deixa eu secar, então. Deixa eu explicar uma coisa também. No lugar do gesso, você pode usar pó de mármore. Eu fiz com pó de mármore também, mas eu não gostei. Por que que eu não gostei? Porque ele fica mais grosso. O gesso, ele meio que dissolve. Então fica mais macio um pouco, tá? Embora você passe a mão e você sinta. Eu falei que essa tinta é dose, ó, tá vendo? Vai aparecer aqui. Você sente. Mas o pó de mármore fica mais grossinho. Então depende do trabalho que você quer fazer, tá bom? A Sandra, qual é o nome do canal do YouTube? Loja de Tudo Um Pouco. Isso, tá A bom. Rosemary, preciso passar goma laca indiana antes de lixar a peça ou vai a tinta direto no MDF? Gente, direto. Você passa a goma laca quando... A goma laca... Pra proteger aquela queimadinho do recorte. Só isso. Caso, mas não tem necessidade de passar preto, goma laca nas né? peças, não. É preto. Aí não precisa, tá? Então, ó. Só que o pó de gesso, você vai falar, onde que eu vou achar pó de gesso? Né? Eu achei assim... Pó de mármore. Pó de mármore, desculpa. O pó de mármore, o hamster, esses bichinhos, eles usam para tomar banho, tá? Então, quem tem esses bichinhos, compra o pó de mármore, deixa lá no negocinho. De vez em quando eles vão lá e dão uma deitadinha na piscina lá e tomam banho com aquilo lá, tá bom? Para manter mais sequinho, sei lá. Tem uns que tem até um cheirinho de tal. Então, se você for comprar o pó de mármore numa loja de construção, não sei se certo você vai achar um pacote muito grande, né? Eu comprei assim, esse pote numa pet shop, tá bom? Não foi caro, né? É o pó certinho. Esse aqui eu acho que nem tem cheiro. Só que ele fica granuladinho. Depois eu mostro pra vocês, eu fiz também. Depois eu mostro pra vocês, dá uma certa textura. Então vai depender pra que você quer, tá? A Maria Regina tá perguntando se pode guardar essa mistura. Pode. O ideal, sabe o que é, Maria Regina? Tudo que você vai fazer de tinta, né? Inclusive quando você compra tinta, a PVA, às vezes a gente manda bater a tinta, né? Daí você quer envasar. Né? E às vezes a tinta tá meio grossa dentro do pote. É muito importante que você coloque uma água destilada, tá bom? Tem aquela bidestilada, inclusive, porque a água, ela tem bactérias, né? Então, quando você pega, principalmente a água da torneira e põe direto, é uma coisa que você tem que usar logo. Você tem que usar bastante e usar logo. Porque é quando a tinta fica com aquele cheiro ruim e estraga. Você abre o pote, você quase morre com o cheiro da tinta. É porque ela apodreceu, porque a água tem bactéria. Então, se você quiser, você pode, por exemplo, ferver a água, filtrar a água, se você não tem a água destilada ou a bidestilada em casa, tá? Mas é interessante, sempre que você for diluir tinta à base de água, diluir com... Ou então você só dilui uma parte que você vai usar aqui, né, no seu trabalho. Não diluir ali, depois, sobrou, vou pôr no pote ali, que dá no mesmo, tá bom? Vai dar problema. Vai fazer de pouquinho em pouquinho, né? Então, ó, eu acho que cobriu bem. Você passa a mão, você sente meio grossinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Daí, a minha ideia seria essa aqui, ó. E você pode pôr o que você quiser, né? Eu vou pôr esse negócio aqui. Depois eu tô com vontade de
fazer um recorte de pimentinha, alguma coisa, e pôr umas pimentas pintadinhas aqui. Eu acho que vai ficar legal. Aí dá pra pintar por cima disso aí. Não, olha, deve dar, mas ele é grosso. Vai ficar uma textura, sabe, pra pintar. Entendi. Então, às vezes um recortinho também fica bonitinho, né? Cadê o giz? Pô, já sumiu meu giz. Aqui, pronto. Doida. Então, vamos escrever aqui, vamos lá. Você é doida. É. Tá? Ó. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho um paninho pra ver se deu certo a nossa pintura. Ó. Sempre, né? Até naqueles que a gente vê por aí. Esse aqui eu vou ter que passar um pouquinho de água. Deixa eu ir. Você passou um paninho. Você vai ter que passar um pano úmido pra tirar. Tá bom? Não sei, não experimentei ainda. Deixa eu até experimentar, vai. Pra dizer pra vocês. Oi, Eliana. Obrigada por compartilhar. Cadê? Estão gostando, meninas? Ai, gente. Vou fazer uma experiência aqui na frente de vocês, quer ver? Eu acho besteira lixar, mas, enfim, eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Porque daí você vai tirar a tinta, ó, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai passar uma tinta comum em cima, né? Certo? Então, o negócio é deixar assim mesmo. Sobrou tinta. A Sônia disse que já chamou uma amiga arteira pra ver. Isso mesmo, chama todo Isso mundo. Mesmo. Então, aqui ficou meio coisadinho. É por causa do giz. Por causa do giz. Tá bom? Espera secar bem, daí você pode usar. O interessante é que você trabalhe bastante isso aqui. Agora tem um lance. Ficou meio grossinho assim por causa do gesso. Mas você pode substituir o gesso pelo talco, que é mais fino que o gesso, tá? Só que o talco, eu não sei se não vai precisar de mais corante, né? Porque eu não sei se eles põem alguma coisa, não deveria, né? Por alguma coisa para ficar branco, então, né? Precisa ver, por exemplo, em farmácia de manipulação, se não encontra a base do talco. Ah, sim, seria interessante a base do talco, né? Só o pozinho, né? Porque o talco inerte, sem nada. Pode Entendi. ser, não sei, tem farmácia que vende. Tá vendo? Tá falando aqui alguém que trabalhou quantos anos, Bruno, numa farmácia? 10 anos. 10 anos, tá? Então, com o talco, a textura fica mais fininha, não vai ficar nem esse grossinho que eu passei a mão aqui que eu tô sentindo, tá bom? Então, quer dizer, são texturas diferentes, você pode experimentar. Só que o talco é mais caro, tá? Eu paguei aqui nesse aqui R$7,90. O saco com 1 quilo de gesso, eu paguei 2 e pouco, não chegou a R$3. Grande diferença, né? Entendeu? E ó, você vai fazer, aqui tá só uma parte, que o resto eu guardei. Você vai fazer tinta pra caramba, né? Entendeu? Então, esse é o chalk para lousa, tá? Agora, eu vou ensinar pra vocês o chalk tinta. Eu vou explicar. Até aqui todo mundo entendeu? Gostaram? Aqui depois eu limpo direitinho, mas a base pro negócio é esse aqui, tá? Repetindo, uma medida de água morna, uma medida de gesso e uma medida de tinta. De tinta, tá bom? Dilui primeiro o gesso na água. Sim, e depois você coloca a tinta. Eu acho que esse gesso ele deve diluir um pouco mais, tá? Porque o outro que eu preparei já faz um tempo, eu fiz uma experiência aqui, até nessa madeirinha mesmo. Ele tá muito mais fininho, ó, tá muito mais lisinho do que o outro, tá? Então você mexe, bate, tá bom? E vamos ver no que dá, né? Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer a tinta. Então até aqui, ó, nós fizemos a tinta pra você usar na lousa. Agora, a tinta, a chalk, né? É diferente. Eu vou ter que usar agora, deixa eu ver que cor que eu vou usar. Vai dar tanta coisa aqui. Eu vou falar pra vocês a medida, porque senão eu vou fazer muita tinta aqui. Pra você fazer a tinta à base do gesso, você vai usar. Vou pôr mais
tô pensando duas vezes. Deixa eu ver. Vai 1/4 de água morna. Tá Nem morna. sei se vai caber. Nem tá morna mais, eu acho. Nem sei se vai caber aqui no meu potinho, tá bom, gente? Ó, essa minha colherzinha medida é de 1/4 de xícara, tá? Então, você vai fazer mais ou menos, você vai ter que ter uma... Vamos supor que você usar uma colher de sopa, aí você usa uma colher de sobremesa, né? Você vai ter que experimentar, tá? 1/4 de água morna. Isso aqui, ó, é meia xícara de cola. Só que na receita é 1 xícara de cola. Esse aqui é uma medida para meia xícara de cola. Então, eu vou tirar um pouco aqui da água. Tira metade. É, tirar um pouquinho, senão eu vou ficar com muita coisa. Pronto. Aí, você vai pegar a nossa colinha, tá? Da Rende Cola, uma cola branca, de boa qualidade, ou uma cola de marceneiro, né? Que a gente chama, que são essas colas que tem uma pegada boa. A gente recomenda a Rende Cola. É, vocês têm a liberdade para comprar o que vocês quiserem, mas a Rende Cola é muito boa, tá? Aí, eu tô fazendo meia medida. Eu vou passar depois a medida certinha para vocês. Então, vai 1 xícara. Aqui no meu caso, eu tô pondo meia de cola. E essa semana eu fiz umas coisas muito doidas, gente. Depois eu fiz umas pinturas muito interessantes. Eu acho que vocês vão gostar. Já tô preparando as lives da semana que vem. E da outra. E se bobear da outra também. A pessoa se empolga, né? Nossa, vocês viram a sujeira que eu fiz aqui? Vocês não têm noção. A bagunça que eu fiz no ateliê. Suzana, boa noite. Boa noite. Aí vocês vão diluir isso, vão mexer bem. Então, nós estamos fazendo aqui agora a tinta chalk, tá? Então, eu diluí aqui num 1/4 de água morna. Eu vou diluir 1 xícara de cola, tá bom? Tá? Vocês viram como essa cola é boa? Eu pus água nela, ela ainda tá bem densa, tá vendo? Não me vai fazer com cola tenaz, por favor, cola de escola, tá? É verdade, porque é muito aguada aquela cola, é para criança usar, né? Agora, você mistura bem isso aqui. Aí, você vai acrescentar aqui de 6 a 8 colheres de gesso. Por isso que eu tô falando, nesse meu potinho aqui não vai dar, tá? Eu vou pôr 1, 2, mexer só pra vocês verem. Aqui vai virar um pastão se eu puser. Põe e vai mexendo. Vai fazendo uma massinha. Vocês vão fazer até ficar no ponto de tinta, né? Eu tô dando a receita certinho pra vocês. Depois vocês podem até ver aí medidas equivalentes, tá? Se vocês não souberem fazer, eu acho que no atual pai aí, né? No Google, o oráculo, vocês conseguem ver a medida equivalente, tá bom? E aí, nisso aqui, você vai acrescentar a tinta que você quer. Que uma tinta acrílica. Eu acho que a tinta acrílica é melhor, porque a tinta acrílica, ela tem até um brilhinho, né? A tinta PVA, ela já não tem tanto brilho. A tinta acrílica, ela tem um quê de brilhinho. Aí, você tem que mexer bem isso, tá? O meu, acho que até já deu ponto de tinta aqui no meu ponto. Você vai mexer, 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 até diluir bem esse gesso. Aí, você vai acrescentar uma tinta acrílica, tá? Não esquecendo que o gesso, ele tem uma certa corzinha. E aí, você pode aplicar direto em cima da madeira, tá bom? Você não precisa nem preparar a madeira.
no caso do MDF, como eu já expliquei, o MDF ele é uma madeira ecologicamente correta, né? É um pó de madeira que eles usam uma resina e uma cola, fazem uma mistura e ela é prensada. Se eu não me engano, uma vez eu até coloquei no meu Facebook como é feito o MDF. Eu vou procurar e vou pôr de novo para vocês verem, se vocês tiverem curiosidade. Então, a parte de cima do MDF, ele já é liso. Ele tem quer ver? Aqui, ó. Ele é bem lisinho, tá vendo? Ele tem uma resina. Inclusive, esse marronzinho que fica do lado é a resina, né? Quando a gente queima, né, no laser, ela solta essa resininha, tá bom? Então, você não precisa passar nada, você passa só a tinta. Até na outra madeira também você pode passar. Você, é claro, na madeira natural, você vai preparar a peça. Se ela tiver buraquinho, você vai passar uma massinha F12, vai esperar secar, vai passar uma lixinha, né? Se ela tiver com muita imperfeição, você vai passar uma lixa grossa primeiro. Aí você passa um selador, ela vai arrepiar, aí você vai passar uma lixa fina. Aí você, se você quiser, você passa outra vez um selador, aí você entra com a tinta, tá bom? Mas o MDF não precisa nada disso. Então, ó, ficou uma tinta, uma coisa bem grossa aqui, ó. Eu nem pus tudo, né? Porque nem cabe no meu potinho, tá bom? Aí você vai acrescentar a cor que você quer. Então, de repente, você pode até deixar uma base assim, pronta, e à medida que você precisar de determinada cor, você põe num outro pote e mistura a tinta que você quer, tá? Então, você não esquece. O chalque para lousa não vai cola, tá bom? E o chalque tinta vai cola, tá? Então, eu vou passar a receita de novo para vocês, do chalque da lousa. Vamos lá, anota aí. O chalque para lousa vai uma medida de água morna e a mesma medida de gesso em pó, tá bom? E depois você vai acrescentar a tinta até dar a cor que você quer. Esse é o chalque para você usar para fazer lousa, tá? O chalque para você usar como tinta, eu vou dar a medida que eu tenho, aí você procura alguma coisa equivalente, tá bom? 1/4 de água morna, e aí você vai acrescentar 1 xícara de cola de boa qualidade. Cola branca. Cola branca, tá? Cola branca. Eu usei essa aqui porque eu gosto dessa e a gente tem uma parceria com eles. A Rendicola, tá bom? Mas vocês, de repente, vocês não têm, vocês podem usar outra, tá? Então, vai 1/4 de água morna, 1 xícara de cola branca e de 6 a 8 colheres de gesso. Vai colocando o gesso devagar, né? Devagar e vai vendo a sua textura, tá? Eu acho que 6 colheres, eu acho que é o suficiente, tá bom? Ó, à medida que você vai mexendo, ó. Posso? Pode. As meninas estão elogiando, que elas gostam muito das dicas. A Sandra tá perguntando se você tem alguma peça pintada com esse chalque tinta. Não, então, eu vou preparar mostro semana que vem, tá bom? Não fiz, gente, porque, nossa, minha cabeça essa semana, ó, eu quis fazer tanta coisa. Aí eu fiquei, sabe, meio desbaratinada. Quase que não saiu nada hoje. A Bruna ainda falou, mãe, você tá fazendo tanta coisa, foca no que você vai fazer. Eu falei assim, não, mas não dá, eu tô tendo muitas ideias. E a gente sabe como é que é, vocês que mexem com essas coisas, sabe como é que é, né? A cabeça da gente ferve. A gente vai tendo ideia, se a gente não faz... E a Regina tá dizendo que chegou agora. Oi. O que a gente está ensinando? A gente está ensinando o chalque. Nós ensinamos a fazer a base, que é como se fosse a tinta lousa, né? Sim. Deixa eu ver se eu faço. O vídeo vai ficar disponível na nossa página, gente. Vocês podem assistir à vontade depois, com calma. Vou fazer um pouquinho da tinta para vocês. Então, eu vou pegar essa base aqui, que já tá pronta, e vou fazer só um pouquinho de tinta, tá, gente?
Esther, vê se o Rodrigo juntou. Deixa eu ver. Fica um granulinho, tá, gente? É uma tinta que ela é mais grossinha. Não pensa que é igual essas tintas que vocês compram pra pintar as pecinhas de vocês. Ela é um pouquinho mais grossinha, tá? Deixa eu dar uma mexidinha nela aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma tinta que dá pra eu pôr aqui. Eu vou usar um vermelho que eu tenho aqui, eu acho. Peraí. Vamos lá. Ai. Nossa senhora, caiu tudo. Ah, vou usar um marrom. Marrom eu tenho bastante. Ontem, pra vocês terem noção, tinha tinta pro chão, tinha tinta pra tudo, né, Bruno? Saí carimbando tudo. Porque a técnica que eu tava desenvolvendo ontem, que eu tava vendo como ficava, se ficava ali, tá com uma cara de chocolate, com vontade de comer. Então, gente, essa técnica que ela tá desenvolvendo, a gente tá preparando uma live bem bacana. Bem bacana, tá? Aí eu consegui fazer uma lambança. Essa mesa aqui, vocês não tinham noção de como tá isso aqui. Então, ó, vocês vão misturar bem. Olha, até que deu uma cor bonita. Até que pegou bem. Deixa eu pintar um pedacinho da madeira pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho um pedacinho de madeira. Eu não tenho peça nenhuma com ela, mas a gente pode providenciar pra semana que vem, tá bom? Esqueci essa aqui. Ela cobre bem. Fica meio grossinha. Por causa do... fica com uma texturinha. Ah, eu achei que ficou bom. Olha aqui. Cobriu bem. Cobriu bem. Tá? Mas dá pra ver que ela, tá meio, que ela fica com uma texturinha. Fica com uma texturinha. Eu tô passando... Aqui só tem uma demão, depois passa uma outra, né? Deixa eu passar pra vocês verem. Mas eu acho que ela fica legal. Então, hoje eu ensinei os dois chalks na cor preta, vamos dizer assim, que vocês poderiam usar, tá? O chalk, esse aqui que eu tô fazendo, eu tô misturando uma cor diferente, né? E tem o... que é pra fazer tinta. E o chalk de lousa, vocês também podem pôr outra cor. De repente, vocês querem fazer uma lousa vermelha, sei lá, escrever nela, também pode, ué. Né? Aí vamos secar. Aí a semana que vem eu vou ver o que eu vou ensinar. Conforme for, eu ensino o gesso acrílico e o gesso transparente, tá? Pra vocês verem. Nossa, ficou com uma cara de chocolate. Se o Rodrigo ver isso aqui, vai passar o dedinho e vai querer experimentar. Deve passar verniz depois? Não. Da tinta? Não precisa? Não precisa. Eu acho que não precisa, mas, por exemplo, nesse caso aqui, como tá usando como tinta, se você quiser passar, acho que até dá pra você passar, tá bom? Agora na lousa não, tá? Bom, gente, vocês entenderam tudinho, certinho hoje? Gostaram? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu fechar tudo. Mantenha sempre bem fechadinho. Dê preferência a potes de boca larga, né? Pra vocês poderem pôr pincel, coisa e tal. Tá bom? Pode mostrar? Ah, pode, mas é que não foi feito, né? Não, mas as figuras já estão cadastradas. Ah, tá bom. Então daqui que eu mostro. Pra dar um gostinho? Um gostinho. A Bruna quer... Deixa eu guardar meus negócios, senão vai ficar tudo duro. Vocês entenderam? Gostaram? Então, quero ver. Ó, tô esperando. Verniz acrílico, né? Pode ser o brilhante, pode ser o fosco, mas tem que ser acrílico. Bom, também é o seguinte, você vai usar como tinta,
A que você vai usar como tinta. Vai depender de para que você vai usar, tá? O que eu explico sempre para as minhas alunas. Quando você vai envernizar alguma peça sua, você tem, e ela é a base, você usou tinta à base de água, você pode até usar outro tipo de verniz. Então, você pode usar um verniz acrílico por cima, você pode usar um verniz à base de solvente por cima, dá também. Tem que tomar cuidado, porque tem alguns vernizes que eles podem manchar a sua peça, né? Eles podem, tipo assim, por exemplo, o verniz marítimo, ele tem um tom meio amarelado, ele vai deixar a sua peça um pouco amarelada, tá? Vocês podem passar cera incolor em cima da sua peça, tá? Se a tinta de baixo for a base de água. Se ela for a base de solvente, às vezes nem precisa passar um verniz. E se for passar, um de acordo com ela, tá? Um que seja da mesma linha que ela, tá bom? Então, você pode até passar um verniz acrílico, né, do seu gosto. Se você achar que não ficou bom, você pode... a cera, ela impermeabiliza melhor. Uma coisa que, por exemplo, vai ficar mais exposta um pouco, acho que eu aconselho, passa o verniz incolor, depois bem sequinho, passa a cera, espera secar e ilustra, tá bom? Se não for passar a cera e quiser passar um outro verniz em cima, até pode. Não pode ao contrário, você usar um verniz à base de solvente baixo e depois vir com um verniz à base de água por cima. Não dá certo. É a mesma história do óleo e da água, tá bom? Que a Bruna tá no fogo, quer que eu mostre que eu fiz também fiz isso aqui, mas eu não, achei que não... Eu fiz uma peça que saiu fresquinha agora, que o Henrique fez, e tem aqui vários recortes que nós temos na loja. E eu fiz, olha, é uma peça que dá pra vocês... Aqui eu pintei tudo, tá bom? Tá tudo pintadinho. Mas você pode usar papel para scrap também. Tá? As molduras já estão cadastradas na loja no Elo 7 e... acho que só, né? No Elo 7? Você no pode... Mercado Livre também. No Mercado Livre? Então tá. Aqui você pode fazer pintado. Aqui eu fiz com stencil, tá vendo? Eu fiz a pinturinha do fundo e fiz com stencil. Você pode usar o papel para scrap. Você pode até fazer uma decupagem. Reparte em pedacinhos e faz uma por vez. Decupagem com guardanapo ou até com tecido, dá pra você fazer. Fica legalzinho também. E depois, sempre você vai colocar a moldura, vai riscar onde tá as pecinhas, né? Direitinho, onde vai ficar cada quadradinho, pra você poder trabalhar. E aí você coloca as pecinhas. É um quadro decorativo, tá? Se você for fazer para scrapbook, você escolhe um aí pra colocar foto, né? Tem vários modelinhos de moldura Tá lá bom? na lojinha. Gostaram? Então, isso aqui foi uma coisa que eu também fiz no fim de semana. Tava muito arteira esse fim de semana. Espero que vocês tenham gostado, gente. Que tenha dado como é que fala? Ideias, né, pra vocês. E depois vocês podem fazer assim e fazer com tinta. Quem tem uma letra bonita pode escrever legal assim por cima também, com pincel. Então, né? esses quadrinhos estão sendo, no caso da lousa, estão sendo muito usados em festa, tanto de casamento quanto de aniversário, de criança. Isso. Escreve ali os dados do casal ou do bebê. O pessoal tem usado bastante. Então, como eu falei pra vocês, quando você usa o gesso, ele fica meio assim, você passa a mão, você sente, fica que nem uma lixinha fininha, tá bom? Agora, se você quiser que fique mais fininho, aí você usa o talco, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, nessa mesma hora, tá bom? E uma boa noite pra vocês. Trabalhem bastante e me mostrem o trabalho de vocês. Manda foto pra gente. Tá? Beijão, boa noite pra vocês.